Mas, por enquanto, parece que o governo não quer resolver o problema. O governo, aliás, resolveu, eu sempre falo, não conte com uma cagada. Não recebeu oficialmente a carta, mandou devolver à embaixada, mas aí se não recebeu, como é que o Lula respondeu, né? Não dá para explicar. O STF, por outro lado, foi menos afrontoso e a CNN noticiou ao vivo, na tarde de ontem, que eles não iriam se manifestar sobre o assunto. A única manifestação por parte dele veio do Flávio Dino na noite de ontem. Os demais estão em silêncio. Ou seja, ambos adotaram a estratégia de uma criança que tá com medo do escuro. Deixa eu me cobrir com um cobertor que o bicho-papão não vai me pegar. O Lula fez isso devolvendo a carta e não querendo nem ler, e o Supremo fez isso ficando em silêncio, esperando alguém esquecer a existência dele. A má notícia é que esse bicho-papão, chamado liberdade, não vai parar de pegar vocês. Alexandre e Lula, não adianta enfiar a cabeça como um avestruz no buraco. Caso vocês não saiam e decidam resolver esse assunto, o que hoje em dia eu repito, tá nas suas mãos, a situação só vai piorar. E até que eles saiam da coberta e decidam resolver o problema, o que vai acontecer é muito claro, o custo da ditadura só vai aumentar e por culpa, eu volto a dizer, do Supremo Tribunal Federal, especificamente do Alexandre de Moraes, com o apoio do Lula. O custo é o custo Alexandre, é o custo Moraes, ele é o foco, não é o Lula. Volto a dizer. Eu digo que tem parte da direita caindo nessa armadilha de tirar o foco do Alexandre e jogar no Lula. Eu digo isso porque ontem o governo do Brasil tentou emplacar a narrativa de que o Brasil estaria sendo prejudicado por causa do Bolsonaro e não por causa do Lula. Ou do Alexandre do Lula, perdão. Então nós tivemos algumas respostas até boas, talvez bem intencionadas de vários políticos importantes de direita, mas precisam alinhar mais o discurso, o foco é o Alexandre. Vejam, por exemplo, o governador do estado mais rico do Brasil, Tarcísio. Tarcísio, parabéns, Tarcísio. Nunca, se critiquei, não lembro. Que disse o governador Tarcísio: Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema. Bom posicionamento. Mas, governador, é o teu peixe lá, o teu parça Alexandre, não é bem o Lula. Romeu Zema, governador de Minas. As empresas e os trabalhadores vão pagar mais uma vez a conta, esse foi melhor, a conta do Lula, da Janja e do STF. Deveria ter sido do STF, do Lula e, entre parênteses, e da Janja. Mas foi bom. Boa, governador. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil. Excelente, governador Zema. Nunca critiquei também o Partido Novo. Ele sim, falando que tem que ser dito, que essa conta é do Supremo Tribunal Federal, é consequência direta das perseguições e censura no Brasil. Nota 9,5, Zema. Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Estado do Gilmar Mendes, grande responsável pela cagada que a gente está aqui. Eu diria que a responsabilidade do Gilmar Mendes é maior do que a do Lula. Gilmar Mendes, governador Caiado, é mais responsável pela situação que nós estamos do que o Lula. Gilmar Mendes é peça fundamental para resolver o problema do seu estado. Mas o que diz o governador Caiado? Fala do Gilmar Mendes? Não, fala. O presidente Lula não está fazendo nada fora do script. Pelo contrário, segue a risco que o Hugo Chávez fez na Venezuela ao afrontar gratuitamente o governo americano. Lá, ao sofrer represálias como aplicadas agora ao governo brasileiro, Chávez ressuscitou o Bolívar e conclamou o enfrentamento aos americanos em nome da soberania e veja o que aconteceu naquele país. Agora Lula, de caso pensado declara uma guerra ao Congresso Nacional, tenta conflagrar uma luta de classe entre ricos e pobres, depois de ter assaltado os aposentados, e sai em ataque ao presidente dos Estados Unidos, país que sempre foi nosso aliado. Com as medidas tomadas pelo governo americano, Lula e seu entourage tentam vender a tese da invasão da soberania no Brasil. Mas Lula não representa o sentimento patriótico do nosso povo e muito menos tem credenciais para defender a soberania brasileira. Lula já se ajoelhou ao narcotráfico e quer de toda maneira se aliar a países que são verdadeiras tiranias sustentadas pelo ódio, corrupção e terrorismo. Ele continua. O que cabe fazer diante da gravidade do momento seria a criação de uma comissão de parlamentares da Câmara e do Senado com a missão de abrir diálogo com o governo americano e esclarecer ao povo dos Estados Unidos que não confunda as declarações do Lula com o pensamento do povo brasileiro. Cara, esse tá mais perdido, tadinho. Tadinho. Eu quero ser presidente do Brasil. Eu quero ser presidente. Cara, você tá no século XX, cara. Você tá no século XX. Você tá ali preso. Não, talvez início do século XXI, mas mais final do século XX. Já era, cara. Isso aí já se foi, cara. Não tem nada a ver, eu já expliquei, não tem nada a ver com... Você leu a carta, cara? Você leu a carta?
Eu tenho simpatia pelo cara, mas isso é meio coisa de analfabeto funcional. O Trump escreve que o problema é um e o cara lê e publica uma carta, o problema é outro. Um texto desse tamanho sobre a tarifa Moraes sem citar o nome do Alexandre do Supremo Tribunal Federal. Talvez por ser parte do establishment também, né? O foco do Caiado é o Lula por uma razão simples. Ele quer ferrar o Lula para tentar se eleger presidente de 2026, mas não quer se indispor com o Supremo Tribunal Federal, de quem ele é um grande aliado. Então, ainda que a narrativa tenha sido ganha, no sentido de não atribuir a tarifa Moraes ao Bolsonaro, ela também não pode ser deslocada de maneira a se atribuir ao Lula. O nome disso é tarifa Moraes. Repitam, publiquem nas suas redes sociais. Tarifa Moraes. Tarifa Moraes. Por uma razão muito simples. A razão principal para a existência são as violações de direitos humanos perpetradas pelo Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Esse é o foco, inclusive para o Trump. A prova de que essa história não acabou com a tarifa Moraes e que o Alexandre é, de fato, o alvo principal são os pronunciamentos que nós temos vindo dos Estados Unidos acerca das aplicações de sanções ao Alexandre de Moraes através da Lei Magnitsky, a já conhecida pena de morte financeira. E não se enganem, ela muito provavelmente está a caminho. Ora, não acreditem no Paulo Figueiredo. Se vocês não ouviram os avisos do Paulo Figueiredo até agora, eu não sei nem como explicar um troço desse, mas ouçam os apelos de quem começou a falar sobre essa história. Ouçam o apelo, por exemplo, da Maria Elvira Salazar. O que escreveu a deputada aliada do Trump, uma das deputadas mais importantes americanas e a pessoa que é consultada no assunto Brasil. Ela fez publicamente, faça um apelo para que a administração Trump imponha imediatamente sanções do Global Magnitsky Act contra Alexandre de Moraes. Esse juiz radical transformou a Suprema Corte do Brasil em uma arma política, silenciando opositores, censurando americanos e fechando plataformas de liberdade de expressão. Ele não está defendendo a democracia, está desmontando. Alexandre de Moraes representa uma ameaça direta à liberdade política no Brasil e em todo o nosso hemisfério. Os Estados Unidos devem agir agora. Congelem seus bens, revoguem seu visto e enviem uma mensagem alta e clara. Não toleraremos juízes autoritários perseguindo a oposição política e atacando a liberdade. Não tem uma palavra sobre Lula. Aprenderam, governadores? Aprenderam, deputados? Pô, mas os deputados americanos estão entendendo melhor do que os brasileiros. O que disse o grande jornalista americano Michael Schellenberger, que foi quem revelou os Twitter Files Brasil e um dos responsáveis a expor o Alexandre de Moraes. E acabou também perseguido pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes. O que diz Michael Schellenberger? Trump impôs uma tarifa de 50% ao Brasil, em parte devido à guerra ilegal e inconstitucional contra a liberdade de expressão. O próximo passo é Trump impor sanções de direitos humanos ao ministro Moraes, da Suprema Corte, com base na Lei Magnitsky. A liberdade e a democracia do Brasil dependem disso. Ah, mas não estou satisfeito. Tudo bem. Não confia no Paulo, não confia no Schellenberger, não confia na Maria Salazar, não tem problema. Vamos ao Mike Pence, ex-membro do Departamento de Estado e uma das pessoas responsáveis pela exposição do complexo industrial da censura que mostrou todo o financiamento da USAID ao Alexandre de Moraes. Essas são as pessoas que expuseram o Alexandre. O que diz Mike Pence? Se alguma vez houve um caso que justificasse sanções Magnitsky, não há exemplo mais perfeito que Alexandre de Moraes, o juiz tirano do Brasil, que está prendendo um presidente, confiscando bens de empresas americanas e expondo descaradamente um apagão total da liberdade de expressão a dezenas de milhões de pessoas. A essa altura, você que assiste o Paulo Figueiredo Show já deve ter decorado a minha frase. Se havia alguém que ainda duvidava quando eu dizia que o Alexandre de Moraes surfou em uma onda de censura global, que essa onda virou espuma, se dissipou e que agora vem uma tsunami na direção dele. Eu acho que agora essa dúvida se foi. O nosso trabalho aqui nos Estados Unidos é muito sério. Eu entendo que os brasileiros não estejam acostumados com pessoas que trabalham de maneira estratégica. Mas vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show, vocês são testemunhas. Vocês viram o princípio, o meio e o fim. Talvez não o fim, porque a gente ainda não tenha chegado totalmente ao fim. Mas vocês viram a estratégia sendo implementada. Então vocês acostumem-se com uma pessoa que entrega o que promete. Aqui não tem acabou, porra. Aqui não tem covardia, aqui não adianta mandar me prender, não adianta me botar na lista da Interpol, não adianta. Se eu for preso na lista da Interpol, pô. Fui preso, vou lá, vou tentar ser solto, e a vida que segue eu já passei por isso antes. Eu não entendo esse medo desesperador de ir para uma prisão. Bolsonaro iria para uma prisão domiciliar. Eu não entendo. Briga, pô, faz parte da trajetória. Grandes líderes são presos, faz parte. Pô, meu bisavô foi preso na Fortaleza de Santa Cruz por Getúlio Vargas. Aliás, ontem foi 9 de julho, grande feriado de São Paulo. Até não tinha pensado nisso, mas icônico.
que tenha acontecido isso no dia 9 de julho. Parece que o 9 de julho carrega uma tradição para minha família grande, né? É uma data importante. Então guardem o que eu estou dizendo. Essa história não acabou com a Tarifa Moraes. Vem muita coisa por aí. Agora, devo dizer que esse não foi um trabalho de graça. Eu estou chegando aqui baleado, financeiramente combalido, com um custo para minha família, né? Minha mulher virou ontem para mim e falou assim: Paulo, será que a gente vai ter uma vida um pouco mais calma em algum momento, como a gente tinha antes de 2022? Poxa, ontem eu comecei a trabalhar, 8 horas da manhã eu estava dando uma entrevista para The Economist, 8 horas da manhã. Depois eu dei uma entrevista para Emily Robinson, depois fiz 2 horas de Paulo Figueiredo Show, passei horas e horas no telefone me antecipando e preparando essa questão da tarifa, preparando nota, respondendo, conversei com o New York Times, conversei com o Globo, naturalmente, com Folha, com o UOL, com o Estadão, com o Metrópolis. Eu parei de trabalhar ontem 11 horas da noite, né? Então de 8 da manhã às 11 da noite são quantas horas? 15 horas de trabalho. Esse em geral é o meu expediente. Ontem eu nem a academia consegui. Financeiramente, lá vou eu com o Eduardo Bolsonaro de novo para Washington na terça-feira, chamados lá. O que dizer disso, né? A gente sai combalido, sai cansado, perdendo uma parte da criação das minhas filhas, que é a coisa mais cara que eu tenho. Eu tento passar tempo com elas, tentar viajar agora, passar um final de semana com elas juntos. A gente tenta fazer o que pode, mas tem um custo, né? A gente abre mão de questões financeiras. Eu não reclamo, eu tenho o que eu preciso para viver, mas obviamente custo de advogado, custo de viagem, etc. A gente vai sangrando com o tempo. E até para manter o que eu gosto realmente de fazer, que é o Paulo Figueiredo Show. Então, aqueles que não me apoiaram até... Primeiro, aqueles que me apoiaram, aqueles que são meus apoiadores, eu faço um agradecimento a vocês. E ontem eu falei isso com o meu grupo de patronos. Mandei um áudio para eles falando: olha, vocês têm um tijolo colocado nessa história. E nós ainda vamos construir muitas coisas. Porque se tem uma coisa que eu aprendi ontem, é que, de fato, se você tiver fé, as montanhas se movem. Quando que a gente imaginava que a gente ia conseguir fazer o país mais poderoso do mundo se importar tarifas históricas para libertar o povo brasileiro? 2 homens, sem nenhum apoio financeiro. Então, aqueles que me patrocinaram, meus apoiadores, meus patronos, até os apoiadores, porque, né, Jesus ensina pra gente que aquele que tem um pouquinho e deu às vezes é mais do que aquele que tem muito e deu mais. Mas eu agradeço a vocês, de verdade.